Pancadaria por dentro do épico conflito Marvel vs DC. Esse aqui é um livro publicado pela editora Fábrica 231 e traduzido pelo Guilherme Kroll. E é um livro que a capa, muito bem feita, por sinal, imitando um quadrinho antigo, já diz tudo. É uma obra sobre a grande disputa que existe entre a Marvel e a DC desde aí os primórdios da existência dessas duas editoras. É uma obra jornalística do Reed Tucker, que eu não conhecia, mas que trouxe aqui um livro muito legal, muito bem escrito, muito gostoso de ler, sobre esses bastidores dos quadrinhos e também da evolução dos quadrinhos e de como ele diz, em algum momento, eu acho que até na sinopse, dessa guerra por inovação que a Marvel e a DC vem passando aí desde a década de 60. É uma obra muito boa, que é uma obra, como eu falei, jornalística, mostrando a progressão desse confronto aí entre as duas editoras, mostrando como a situação que a DC estava quando ela foi criada, aí chega a Marvel, o que a Marvel representou para o mercado de quadrinhos, e vai mostrando as duas começando a se bicar, a grande ascensão da Marvel, que começa a superar a DC, mas os executivos da DC não conseguem entender o que está acontecendo, e não conseguem levar a sério a Marvel, e de como isso foi evoluindo até chegar aos filmes atuais aí. O livro foi lançado já na época aí, quando estava saindo. Acho que não tinha saído já. Não tinha saído Guerra Infinita nem Ultimato, mas aí nos filmes, uns 4 anos atrás, e vai abordando aí bem uns 50 anos de história dos quadrinhos. E, cara, é uma leitura muito boa, é uma leitura que eu diria quase essencial para fãs de quadrinhos. Porque isso traz tanto essa leitura aqui traz tanto significado para as obras, você vendo em cada período o que significou determinada obra, a importância que um autor teve, o momento em que houve uma troca de diretores, uma troca na gerência das editoras e as mudanças que isso trouxe, nomes que foram importantes para a indústria e para o desenvolvimento das histórias em quadrinhos de super-herói, que tem grande importância em todo o mercado de quadrinhos do mundo todo, além do surgimento de coisas como a Vertigo e as histórias de terror que tanto a Marvel quanto a DC tentaram abordar, o momento em que a DC finalmente cai a ficha dela, que ela estava escrevendo quadrinhos ultrapassados, quadrinhos ruins, e que o que a Marvel trazia tinha muito mais qualidade, e a DC tenta correr atrás. Aí chega um momento em que a DC consegue inovar pra caramba com a Vertigo, e a Marvel acaba se fazendo de puritana e não querendo cruzar certas linhas. E caramba, é uma leitura muito boa, uma leitura enriquecedora. E eu saí depois de ler isso aqui com muito mais conhecimento sobre quadrinhos, com muito mais propriedade para ler e entender o que aquelas obras são, o que elas significaram. O que, por exemplo, é você pegar um encadernado de Guerras Secretas e ler, porque agora você termina esse livro com a noção do que aquele evento significou e de como a DC estava produzindo outro evento na mesma época e como a Marvel soltou logo antes da DC, como se tentasse passar a perna na rival. E é uma história sobre várias passadas de perna, sobre gente tentando dar facada nas costas dos outros, sobre briga entre editores, sobre briga entre escritores, sobre escritores saindo da DC, sobre escritores saindo da Marvel e criando outras coisas, sobre o McFarlane do Spawn assumindo o título do Homem-Aranha e não sabendo escrever uma história do Homem-Aranha e dizendo, cara, eu não ia deixar eu não saber escrever um roteiro, me impedir de trabalhar aqui. Pô, são momentos muito bons em que você vai lendo, entende essa construção, entende a evolução dos quadrinhos, como as coisas foram construídas, a importância que certas obras tinham para a época, obras que talvez você não dê tanto crédito, mas que tiveram uma grande importância. Por exemplo, Quarteto Fantástico. Eu demorei muito para gostar de Quarteto Fantástico, e eu sabia que o Quarteto Fantástico tinha sua importância, mas lendo isso aqui eu vi exatamente por que Quarteto Fantástico foi isso, como o Quarteto Fantástico trouxe praticamente uma revolução na forma de contar histórias, como foi muito importante para a Marvel, como começou o surgimento dos eventos, como a HQ dos Novos Titãs, que a Panini publicou aí em 12 edições, foi importantíssima para a DC, porque foi a primeira HQ que a DC conseguiu escrever, que seguia a, entre aspas, fórmula Marvel, de uma HQ mais moderna, uma HQ que sintonizava com o público que estava comprando naquela época, e não um quadrinho feito para crianças que já há 30 anos não estavam mais lendo as coisas da DC. 30 anos é exagero, mas bem uns 15, 20. Então, cara, é cheio de ótimos momentos. Cadê?
278 páginas, 280 com epílogo, 312 com o finalzinho aqui, que tem um índice, que, caramba, é uma leitura excelente. Recomendo para todo mundo que gosta de super-heróis, para todo mundo que gosta de quadrinhos, até quem gosta só dos filmes, eu acho que vai encontrar aqui um material muito bom. Mas é importante notar uma coisa curiosa, que assim, por 40 anos na indústria de quadrinhos, desde que a Marvel começou a emplacar aí com Quarteto Fantástico e Homem-Aranha, o resumo do livro é basicamente Marvel sai na frente, DC tenta correr atrás. Porque realmente a DC tinha um grande problema de que quando o pessoal começou a escrever Superman, Batman e Mulher Maravilha lá nos primórdios dos quadrinhos super-herói, a DC era como uma empresa chata. A galera tinha que estar lá de terno, gravata, e era um pessoal velho que não gostava do que estava fazendo, praticamente, não lia o que estava fazendo, e escreviam sempre aquela mesma coisa, porque não, o quadrinho tem que ser assim, o quadrinho tem que ser assim. E aí chega Stan Lee na Marvel com um ambiente descontraído, em que a galera ficava se atirando com arma d'água, não era bem arma d'água, acho que era arma de espuma, e do nada aí ficava brincando, papeando, contando piada, um negócio assim bem descontraído, bem antenado com as coisas que estavam acontecendo, de entender os quadrinhos, entender quem estava lendo quadrinhos, de gostar de escrever quadrinhos, de consumir quadrinhos, enquanto descer lá todo mundo sério, engravatado, não podendo fazer nada, e escrevendo os personagens, tudo igual, como sem personalidade, literalmente sem personalidade como o livro explica, e vai mostrando as necessidades que a DC teve de se reformular, destruir mundos, criar mundos, fazer crise após crise para tentar deixar enxuto o seu universo e apagar coisas toscas que acabou deixando pelo caminho. E enquanto a Marvel tá lá rindo, hahaha, somos os melhores. E literalmente dizendo isso na sessão de cartas, dando várias e várias agulhadas, não, ferroadas, não, dando umas patadas na distinta concorrência, como chamavam, o Marcaeca, eu acho que era isso que chamavam, sacaneando a DC em vários momentos, e o pessoal da DC e da Marvel mostrando como foi a rivalidade desses grupos, como chegou a conseguirem fazer alguns crossovers famosos, e, porra, é uma leitura fantástica pela história dos quadrinhos e muito, muito boa mesmo. E eu queria ler mais livros desse estilo. Inclusive, depois de ler esse livro, fui logo comprar o livro lá do Grant Morrison, também sobre quadrinhos, também sobre escrita de quadrinhos super-heróis, porque porra, é uma leitura muito boa para quem gosta de quadrinhos. É uma leitura muito gostosa e, como eu falei, dizia que quase essencial para você ver aí o desenvolvimento dos quadrinhos. Eu garanto que quem lê isso aqui vai sair dessa leitura entendendo de quadrinhos muito mais e lendo quadrinhos de forma diferente, porque você vai saber o que você está lendo, a importância do que aquilo teve, de onde veio algumas ideias, algumas noções, como a coisa toda evoluiu, e é realmente muito, muito bom. Então fica aí a minha recomendação, livro muito massa, tem que elogiar o título que o Guilherme Crow escreveu, porque Pancadaria é uma ótima tradução para o título desse livro, acho que funciona muito bem, e é basicamente isso. Espero que tenham gostado desse meu vídeo, e eu vou ficando nessa e até o próximo vídeo, onde eu voltarei com um vídeo com comentários sobre alguma HQ do Star Wars. Eu gravei várias seguidas, eu não me perdi onde eu tô, qual eu vou estar postando depois desse vídeo aqui. Mas por enquanto é isso, e até a próxima.